Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil. Estamos iniciando mais um programa Logcomex, diretamente dos estúdios da TV ABCD, em São Bernardo do Campo. Quem vos fala é Fagner Gouveia e apresento hoje o programa sobre logística empresarial. Nessa manhã, tenho a oportunidade, a honra e o prazer de entrevistar nada mais nada menos que ele, Marco Liberatori. Ele que é chefe de logística em uma grande empresa de linha branca, em uma grande indústria de linha branca. Pois bem, antes de começar esse programa, formalidade que a gente já imagina, aliás, desde já agradeço a audiência aqui no nosso contador, ao telenauta que nos assiste nessa manhã e enaltece o nosso programa com a participação, com as perguntas que você envia pelo www.tvabcd.com.br, link ao vivo. Pois bem, antes de começar o programa, quero até aqui fazer emitir a minha opinião sobre esse excelente profissional que eu trago aqui hoje, Marco Liberatori, que foi responsável não só pela minha formação profissional lá em meados de 2006, hoje tenho 27 anos, em 2006 tinha lá meus 22 anos de idade, e o Marco Liberatori foi um profissional indispensável, essencial para a minha evolução. Até brinco, se hoje sou professor universitário de logística, é porque passei nas mãos deste grande profissional. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2006, 5, 6, 7, tive um grande aprendizado no universo de logística quando o Marco patrocinou os meus projetos, as ideias dentro dessa grande empresa de linha branca. Pois bem, no programa de hoje, além de ter a honra de entrevistar e a responder as perguntas do telenauta, eu quero que você fique muito à vontade, caro telenauta, para expressar a sua opinião, fazer a sua pergunta, deixar o seu depoimento, colocar aí a sua sugestão para o nosso programa. Quero agradecer também a professora Cláudia Bock, que concedeu o espaço para que nós fizéssemos esse programa. Pois bem, bom dia, Marco, tudo bem com você, mestre? Bom dia, tudo bem. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite e espero poder ajudar no programa, responder as perguntas dos internautas e contribuir um pouco mais com a formação e as dúvidas de logística como um todo. Claro, claro. Pessoal, nesse primeiro momento dá até a impressão que o Marco Liberatori é tímido, mas ele não é tímido, é super comunicativo, se expressa muito bem. E me lembra até um treinamento aqui nos bastidores antes de começar o programa. A gente estava falando um pouquinho sobre a trajetória profissional, a gente estava lá com o pessoal da técnica conversando um pouquinho sobre a evolução profissional. E em 2006, o meu primeiro treinamento corporativo que eu fiz na vida foi com o Marco Liberatori. Ele tinha uma demanda interna de treinamento comportamental e técnico e ele que me deu a primeira concessão, a primeira oportunidade. Então o programa de hoje, além de ser uma troca recíproca dessa evolução, também é uma oportunidade de nostalgia, de relembrar tudo aquilo que a gente viveu. Para vocês terem uma ideia, pessoal, dentro do mundo de logística, a gente vai responder as perguntas do telenauta, a gente precisa de profissionais que tenham boa rede de relacionamentos, que invistam, que construam um legado. A gente vai falar um pouquinho disso sobre isso ainda hoje. Pois bem, Marco, vou deixar você à vontade nesse momento para você se apresentar, falar seu nome, sua idade, sua formação superior, falar um pouquinho aí sobre suas experiências, conta pra gente um pouquinho do seu cotidiano, quem que é o Marco Liberatori? Conte aí para o nosso telenauta, Marco. Bom, eu tenho 35 anos, sou formado em administração de empresas, pós-graduado em administração de produção, já pude trabalhar em alguns segmentos, como por exemplo, não só linha branca, mas alimentos e serviços. Comecei com a minha carreira, obviamente, em 1996, foi quando eu conheci a logística, e eu tinha um grande desafio naquele momento, né, de distribuição de livros na cidade de São Paulo, e foi então o meu primeiro contato na logística. Desde então vim construindo minha carreira, não só em empresas pequenas e multinacionais. Então eu consolidei minha formação, minha trajetória profissional efetivamente em uma multinacional, e que eu estou lá há 10 anos. Então a gente pode perceber, pessoal, nesse primeiro momento que o Marco Liberatori, o nosso convidado de hoje do programa Logcomex, ele teve a oportunidade de sempre trabalhar em grandes empresas. Então, se você percorre aí, se você está à procura de uma recolocação, enfim, se você trabalha numa pequena ou uma média empresa, esse é um programa excelente para a gente desenvolver novas competências e entender o que acontece nessas grandes empresas, porque é uma grande experiência e trajetória nesse segmento de logística. E se você também trabalha em uma grande empresa, é uma oportunidade para fazer um benchmarking aí televisivo, digamos assim, de experiências sobre formação. Perfeito? Mas
Conta pra gente um pouquinho como é que funciona a logística de um modo geral, como é que você vê a logística como um todo, de uma forma generalista, porque a logística ela é importante para toda atividade empresarial. Como você vê, Marco, a logística empresarial e a importância dela para a administração de empresas como um todo? Conte pra gente, Marco. Bom, a logística ela é um diferencial estratégico, né? Ela é praticamente voltada a custo. Então, quando a gente fala de custo de um produto, nessa cadeia de fabricar o produto, ou seja, receber a matéria-prima e depois entregar esse produto acabado, que seja o qual for, existe um custo. E esse custo é a logística. Então, uma boa inteligência, uma boa estratégia de logística, de distribuição, ou de ressuprimento, ou de armazenagem, faz com que esse custo, que na média, um custo bom, varia de 8% a 10% do custo total, isso é uma diferença estratégica. Ou seja, quanto melhor eu for na minha logística, reduzir os meus custos, com certeza eu vou ter uma margem de lucro melhor na ponta para quem for, para o meu cliente, na minha negociação ou para o meu consumidor. Perfeito, Marco. Explique para o nosso telenauta, Marco, esses 8, 10% do custo em relação ao custo total. É em relação ao custo total que você diz do produto, em relação ao custo total do negócio como um todo, da negociação. A que representa esse excelente indicador aí, que particularmente eu até uso em sala, e eu explico para os meus alunos academicamente falando, mas é o conceito teórico. Você que é um homem corporativo, um homem de negócios e um homem de logística, na prática, como é que funciona esses 8 ou 10%? Representa o que propriamente dito, Marco? Representa o custo do negócio. Então, se a gente tem uma estrutura, qualquer empresa, você tem lá 100%, R$100 que seja de um custo de venda. Então, se você vendeu R$100, você tem um abatimento dos custos internos, né? E essa fatia desses custos internos, representado pela venda, varia de 8% a 10%, que é o que representa hoje uma logística. Uma logística bem feita, uma estratégia bem feita. Ou seja, entre 8 e 10 reais desses 100 que eu comentei que foi vendido, representa um custo efetivamente de distribuição ou de operação logística dentro de um negócio. Perfeito, maravilha, ficou claro. Bom, até para traçar um paralelo, e aí a gente avança na nossa entrevista, que está muito gostosa, está muito interessante, muito pertinente, pessoal. Quando a gente fala logisticamente, comentando sobre a importância da administração de empresas, o papel da logística, como disse o Marco, com toda a propriedade, realmente é reduzir custos. Mas existe um movimento financeiro, logisticamente falando, pertinente, que é reduzir custos para aumentar lucros. Então, quando você deixa de perder, você também passa a ganhar, teoricamente falando. Então, eu queria que você, Marco, comentasse para a gente, para o nosso telenauta também, como funciona esse processo de redução de custos. É uma pergunta que não quero calar, né? O que uma empresa deve fazer para controlar os seus custos, administrar os seus custos? Quais são os principais papéis que ela precisa ter para administrar os seus custos logísticos, Marco? O principal, Fagner, é você conhecer os seus custos. Então, você precisa, primeiramente, mapeá-los, os custos aonde ele se encontra, né? Ou seja, dentro da logística, a gente tem custo de armazenagem, custo de mão de obra, custo de frete. Então, você precisa primeiro mapeá-los. O segundo é você gerenciar esses custos no dia a dia e criar uma metodologia que você possa gerenciar diário, semanal, mensal, desde que te atenda, que você estabeleça metas de redução. Por quê? Porque dentro de qualquer tipo de processo, sempre há margem para fazer uma melhoria. E melhoria, ela normalmente é custo. Você consegue reduzir custo. Então, a partir do momento que você consegue ter uma gestão do seu dia a dia, colocar indicadores ou controles em processos específicos que você julga importante, que é necessário, você consegue fazer um gerenciamento melhor, não só pessoal, mas como um time que faz aquele custo ou aquele indicador ou aquela decisão ser tomada da melhor forma possível. Então, gerenciar melhor e conhecer os seus custos é o que vai te trazer uma redução ou uma melhoria em termos de qualquer tipo de gerenciamento do dia a dia. Perfeito, maravilha. Parece até, pessoal, a gente observando aí a colocação do Marco com toda a sabedoria, que é um tanto quanto óbvio, mas não é.
Porque, como disse o Marco na sua explanação, a gente, primeiro passo, precisa saber conhecer, né, os nossos custos. E isso é muito importante. Eu brinco para os meus alunos do segundo semestre de logística, eu leciono a disciplina de PCP, que é o Planejamento e Controle da Produção. E eu lembro que você, no começo da entrevista, Marco, falou que a sua formação é em administração de empresas com pós-graduação em administração da produção. Os meus alunos vivem perguntando, e aí é dúvida geral, não só da logística, mas da administração de empresas, qual a importância da administração da produção, e aí você pode falar inclusive com conhecimento teórico, porque estudou de fato, né, as disciplinas e as ciências, qual a importância da administração da produção para controlar e para conhecer esses custos? Porque se você não tem o conhecimento sobre esses custos, que foi o que você falou, de fato vai ficar muito difícil para gerenciá-lo, para controlá-lo e para equilibrá-lo. Então é importante você conhecer a administração do negócio como um todo e a administração da produção também. Como você também é um homem de indústria, do primeiro setor da economia, fale para a gente como você vê essa visão de custos, porque é muito importante para o nosso telenauta, Marco. Bom, eu só quero fazer uma diferença, então, engenharia de produção e administração da produção. Engenharia de produção está envolvido diretamente ao setor produtivo, é fábrica, chão de piso, ou seja, é aquilo que você está colocando numa linha de produção e que uma matéria-prima vira um produto acabado. Isso é engenharia de produção. A administração da produção, a gente olha um pedaço dessa cadeia, não tão aprofundado como é efetivamente a engenharia da produção, que está olhando a máquina, está olhando um detalhe um pouco maior, mas a gente olha um pouco mais abrangente. Exemplo, a gente está olhando não só o processo, mas a gente está olhando também as pessoas, o processo, porque o processo produtivo envolve pessoas. E envolver pessoas é produção. Então você tem gestão de pessoas, você tem gestão de processos, você tem marketing também, a gente olha. Então é tudo aquilo que envolve dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, seja ela qual for o tamanho, que faça com que a produção seja melhor, seja maior em qualquer etapa da cadeia. Então, essa diferença, por isso que eu faço essa diferença, porque a administração da produção, ela está envolvida, mas ela tem uma abrangente que é olhar pessoas na sua cadeia como um todo, né? Em toda a sua magnitude. Porque, afinal de contas, as pessoas têm, como qualquer tipo de pessoa, ela tem desejos, então a gente precisa gerenciar melhor a expectativa das pessoas, porque elas são diretamente envolvidas numa produção. Né? Diferentemente de uma montadora, que você tem uma parte da montadora que ela é automatizada. Só que uma grande parte hoje do Brasil, né, das grandes empresas, você tem uma produção que são pessoas que fazem aquele processo. Como que a gente faz, então, para conhecer um pouco melhor os custos? Né? Primeira coisa, para conhecer seu custo, você precisa conhecer seu processo. Então, detalhar o seu processo com fluxograma. Ele é um ponto mais básico. Né? O que é o fluxograma? É desenhar o seu fluxo etapa a etapa do que acontece. Conhecendo esse fluxo, você consegue definir efetivamente um indicador que você consegue medir se está bom ou não. A partir do momento que você vê que se está bom ou não, você consegue definir uma regra de quanto custa aquela etapa do processo. Porque ele vai servir para a composição do todo, efetivamente, para você saber se aqueles 8, 10% você está dentro ou está fora. Então, a partir do momento que você começa a entender seus processos, desenhando, entendendo o custo que envolve aquele processo, você colocando num gerencial diário ou não, depende da tua empresa, depende do que você considera controlar o seu custo, você consegue olhar para aquele indicador, efetivamente, e fazer uma nova expectativa dentro da equipe, né, efetivamente, porque eu falo equipe, gente, porque eu estou envolvido, eu tenho... a logística é grande, então... Quantos funcionários hoje você tem em média, colaboradores, Marco? São 250. 250 no teu guarda-chuva hoje, 250, Marco? 250, isso. Então, voltando ao assunto, né, sobre a questão de olhar o custo, a partir do momento que você olha o seu processo, você consegue mapear, você consegue entender, você consegue gerenciá-lo para que ele não escape teu custo, que aqui você conseguiu entender que aquele custo daquele processo, se ele é estável, você consegue fazer um gerenciamento e aí você começa a atuar em cima, porque sempre há melhoria, sempre há espaço para isso. Ótimo, maravilha. Pessoal, muito gostoso bate-papo, Marco. Muito obrigado pelas respostas, pela partilha de conhecimento, de informação. Está muito produtivo. Esse programa realmente é um programa show.
Tão pertinente isso é verdade que a gente vai continuar no próximo bloco a discussão sobre processos, a gente vai falar sobre burocracia, se funciona ou não, como é que é isso na prática, na logística, e a gente também vai falar num ponto-chave que o Marco tocou ali, que é a equipe. A gente vai falar um pouco sobre mão de obra, como é que funciona treinamento, vamos falar um pouquinho sobre isso no nosso próximo bloco. Próximo bloco com vocês o programa Logcomex. Eles estão escondidos em todas as partes. Onde você menos imagina, ele e ela surgem em busca da verdade e da informação. Só que agora, após cruzarem os diversos caminhos da vida, se encontraram. Estão unidos para falar o que todo mundo quer escutar. É o que nós vamos descobrir agora. Ainda é um tabu falar sobre sexo? Sugestivo, não? Você acompanha todos os dias as peraltices de Leandro Matoso, o repórter Amizade e todo o charme da repórter morena Elaine Oliveira, aqui na TV ABCD. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Olá, minha gente, aqui é o Milton Neves, cidadão andreense, um grande abraço para vocês, o Milton Neves adora vocês e eu também vejo a programação esportiva da TV ABCD. Bem-vindo ao Mundo Concept, uma das mais modernas lojas virtuais do Brasil. Oferecemos produtos esportivos e serviços exclusivos aos nossos clientes, com atendimento personalizado. Navegue em nossa loja com a segurança de uma ótima experiência na compra de produtos das principais marcas do mercado: Nike, Adidas, Topper e muito mais. Na Mundo Concept, você compra tudo em até 12 vezes sem juros e recebe em sua casa produtos de alta qualidade. Acesse www.mundoconcept.com.br. Mundo Concept, a escolha número 1 dos atletas profissionais. Olá, voltamos agora com o segundo bloco do programa Logcomex. Eu sou Fagner Gouveia e no programa de hoje tenho a honra de apresentar e de entrevistar nada mais nada menos que ele, Marco Liberatori. Além de ser um amigo pessoal, um amigo profissional que conheço de longa data, foi responsável pela minha formação e por meu desenvolvimento como profissional de logística. Até brinquei no bloco anterior, se hoje, sou professor de logística universitária, foi porque passei nas mãos deste grande profissional que foi responsável por minha evolução e trajetória. Por que eu digo isso? Não só porque o nome do Marco está na dedicatória do meu livro, que será publicado dia 10 de novembro, lá na livraria Martins Fontes, as 1000 frases inspiracionais de Fagner Gouveia. Não só pela dedicatória do livro, mas pela formação, pelo exemplo de cidadão, pelo exemplo de pessoa, de personalidade que o Marco representa. Tanto isso é verdade que hoje o Marco, hoje ele é chefe de logística em uma grande indústria de linha branca e no seu guarda-chuva hoje, pessoal, ele tem mais de 250 colaboradores. Dizia Sócrates, em 450 a.C., que onde houver 2 ou mais pessoas haverão conflitos. Imagine gerenciar 250 vidas ali no seu guarda-chuva. Realmente exige um controle emocional muito grande, exige um preparo, um conhecimento de causa logístico. E antes da gente falar aí sobre a importância da qualificação, do treinamento de mão de obra, a gente recebeu uma pergunta aqui, do Zupo, ele que vem de São Bernardo da pergunta. Ele fala ainda sobre a questão de processo, Marco. Ele diz assim: bom dia aos entrevistados, ao entrevistado Marco Liberatori, ao apresentador Fagner, muito bom dia, Zupo. Ele pergunta assim: olha, você no bloco anterior comentou, Marco, sobre processos, a importância de processos bem definidos, de desenhar fluxos, de medir os indicadores.
Aí ele pergunta, isso às vezes não burocratiza o processo, acaba não atrapalhando? Explique, comente para mim o porquê, porque eu trabalho numa área de resultados, de números, e às vezes eu sinto que burocratiza. Você disse que é importante, eu compreendo. Você pode explanar um pouquinho mais sobre o tema, Marco? Com certeza. Primeiro, obrigado pela pergunta. Não é burocratizar. Eu acho que ter o fluxo efetivo, né, do processo faz toda a diferença para que você consiga entender aonde tem falhas ou oportunidades dentro de um fluxo, né? Quando a gente fala fluxo efetivo, né, conhecê-lo te remete a você olhar para ele, né, para aquela atividade, para aquele fluxo, ainda mais que você está numa área que não é produtiva, não é burocratizar, muito pelo contrário, é você entender, porque com certeza na tua atividade, na tua área, existe algumas oportunidades que provavelmente você não está enxergando ainda. Por isso que eu falo muito sobre faça o fluxo, entenda o fluxo, porque é em cima dele que você vai conseguir enxergar uma oportunidade que muitas vezes quando a gente está no dia a dia, a gente mergulha a cabeça, a gente não consegue olhar e tirar a cabeça para fora e falar assim, será que está certo? E por que está dando tanto problema nesse momento? Ou seja, mas eu desenho o fluxo. É que esse fluxo, além de você conhecer, você vai encontrar a resposta dessa tua dúvida nele mesmo. Ou seja, quando a gente teve um tempo atrás, falava-se muito em burocratizar as coisas, né? Não toda grande companhia, quando a gente olha, a primeira atividade que a gente faz é fluxo, entendê-lo, olhar. E para muitas pessoas, e isso inclusive para muitas empresas, eles têm essa mesma colocação, burocratizar efetivamente o meu processo. Precisa tirar esse estigma efetivamente de cima, porque burocratizar é uma palavra muito forte, né? E muitas vezes a burocratização ela é necessária. Vou dar um exemplo. Você não pode gastar o dinheiro da sua empresa à torta direita. Então existe uma burocratização por um grau de aprovações. E isso é necessário. Para quê? Para que efetivamente tenha-se um controle. Se efetivamente tem um controle, burocratizar muitas vezes não é melhorar o controle, mas sim você olhar para as margens que você está trabalhando e você poder deixar aquela via de transição, né, que a gente fala que a gente pode andar dentro da estrada, né, que é aquilo que permite entre a lei e as normas da companhia, de qualquer empresa, e que você consiga olhar um controle diferenciado. Olhando um pouco mais para a burocratização, além de ser uma palavra forte, né, como eu já disse, burocratização ela é boa. Por quê? Porque ela põe regra no teu trabalho, põe regra na tua empresa. Se você não tem regra na tua empresa, você deixa aquilo andar de qualquer forma. Isso não é bom. Você perde o controle. Se você perde o controle, você não tem gerenciamento. Então, não entenda o fluxo como burocratização. Entenda ele como uma oportunidade de você melhorar a atividade que você está exercendo. Perfeito, maravilha. Uau! Viram só, telenautas? Sabíamos que o convidado responderia não só às alturas das questões, mas colocaria a sua visão gerencial. Olha que importante. Você que está no nível operacional, você que está no nível tático da sua organização, neste momento pode entender como funciona a visão estratégica de negócio, porque essa resposta tange para as 3 vias, operacional, tático e estratégico, está tudo dentro do mesmo universo, logisticamente falando. Em relação até, pegando a partilha de conhecimento do Marco, de informação, porque tem uma troca muito gostosa de conhecimento, eu digo a vocês, né, de uma forma também holística, um tanto quanto generalista e panorâmica. O que isso quer dizer quando o Marco fala de burocratização, que ele estava explicando para a gente os prós e contras, explicando os controles, explicando também o fluxo lógico. O que isso quer dizer? O fluxo, o processo de desenvolvimento e de desenho desses fluxos de trabalho ajuda no tempo de resposta, na velocidade de processamento do negócio. E a logística hoje é muito dinâmica. A gente até conversava nos bastidores, né? Qual que é o papel da logística dentro de um negócio? Né? Entregar, cumprir o nível de serviço, reduzir avarias, entre outros. E a logística tem fundamentado este conceito.
Pensando nisso e não menos importante, quando o Marco fala sobre a sua explanação do controle da burocratização, a gente segue para essa via, porque a gente consegue reduzir custos, aumentar o lucro e até olhar para o faturamento. Existem hoje, né, desenhos de gráficos, indicadores e de fluxos de trabalho que também olham para a saúde financeira do negócio para até controlar esses 8, 10%, que é o custo ideal em relação ao custo total do negócio, como o Marco colocou. Perfeito. Bom, em relação às perguntas aí dos processos, tranquilo, vamos avançando no nosso programa, estamos no nosso segundo bloco, vamos entrando aí na reta de desenvolvimento. Marco, você comentou pra gente uma pergunta que não quero calar e a curiosidade não só dos meus alunos, mas do mercado, do nosso telenauta, aquele também que não é profissional do negócio, mas quer entender como funciona a gestão de pessoas. Você comentou por 2 ou 3 vezes com toda a propriedade sobre equipe, sobre gestão de pessoas. Fale pra gente como é essa arte de gerenciar pessoas, fale pra gente como é o seu cotidiano, quais são os desafios, as adversidades, qual a importância de um treinamento na logística. Comente pra gente sobre esse universo, Marco. Bom, gestão de pessoas, acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é entendimento que a pessoa é uma única pessoa, seja o lado pessoal ou profissional. Se a gente tem entendimento que a pessoa é um ser único, se ela está bem em casa, ela vai estar bem na empresa. Agora, se ela não está bem em casa, dificilmente ela vai estar bem na empresa. E esse entendimento, a gente divide a pessoa em alguns pontos. Primeiro, toda pessoa tem expectativa. Então, toda pessoa quer crescer na vida, quer ganhar mais dinheiro, quer construir uma carreira sólida, quer ter bons amigos, enfim. Essa é a expectativa que todo ser humano tem. O segundo, que é muito importante, é a orientação. Então, como todo mundo tem expectativa, você precisa orientar aquela pessoa profissionalmente, né? Inclusive, eu diariamente, não é só profissional, as pessoas perguntam até do lado pessoal, inclusive para a gente dar conselhos de como solucionar algum problema. Então esse é o segundo ponto que uma pessoa que a gente precisa ter. E o terceiro é como eu capacito essa pessoa para que ela consiga desenvolver o lado profissional e que sirva para ela também, obviamente, usar em outras áreas da vida dela. Por exemplo, o lado pessoal. O meu dia a dia, né, eu tenho 250 pessoas, uma operação grande na mão. Olhando esse universo, diariamente, eu tenho 80% da minha 80%, de 60% a 80% da minha agenda mensalmente, ela é direcionada para pessoas. Eu passo o meu dia falando feedback, eu passo o meu dia dando orientação, passo o meu dia olhando junto como aquele fluxo funciona, eu passo o meu dia orientando. Esse é o meu dia a dia. Vivendo na prática, né, Marco? Vivendo na prática. Porque é a única forma que você tem, você como gestor, de fazer um time campeão. Então, de você fazer um time campeão, e eu falo isso para o meu time como um todo, eu quero poder bater palmo para você lá no palco, e eu aqui como espectador. Porque é isso que faz a diferença. A gente precisa gostar de pessoas. Então, se você está disposto a gostar de pessoas e efetivamente começar a ser um gestor, entenda o seguinte, pessoas, além daqueles 3 universos, você precisa se doar muito. Então, a partir do momento que você se doa, é isso que eu estou comentando, eu tenho 60% a 80% da minha agenda são pessoas, é orientar pessoas. Então eu quero bater palma quando elas estiverem em cima, eu quero fazer elas alcançarem os resultados, eu quero fazer com que elas sejam felizes naquilo que elas fazem. Então, feedback lá tem que ser constante. Feedback não é formal, não precisa ser formal, sentado numa sala. É o dia a dia. Pode ser então, né? Uma dinâmica, pode ser informal, Marco. Eu simplesmente de uma atividade simples para tirar uma dúvida, isso é feedback. Então é assim que eu trabalho muito, é assim que funciona. Então o feedback, ele funciona no dia a dia. A orientação, ela funciona no dia a dia. Agora, se tem uma preocupação, sim, toda pessoa, qualquer ser humano tem. Reserve essa conversa, dependendo da situação, como é normalmente as conversas pessoais, nunca fala na frente de ninguém. Nunca dê um feedback forte na frente de ninguém. Sempre em lugar reservado. Sempre, sempre. Senão você mata o teu profissional. Claro, perfeito. Isso é tão importante, é simples como isso. Se põe no lugar de uma pessoa e você tomando feedback forte. Isso é uma diferença enorme. Então, gerenciar pessoas, feedback, é gostar de pessoas, entender que toda pessoa é um ser humano e tem os dois lados, né? Tanto o lado profissional quanto o pessoal.
Perfeito. Maravilha. Bom, tentando agora, diante dessa resposta simples, no sentido não de pobre de conhecimento, mas de tornar o complexo simples, porque o Marco aqui neste momento passa a desmistificar o conceito de liderança. A gente imagina a liderança do terno e gravata, aquela coisa burocratizada, feedback formal, que é o que o Marco está falando. Logisticamente falando, a realidade dos negócios e a dinâmica exige essa simplicidade, essa humildade para desenvolver, tanto para aprender quanto para ensinar, porque o Marco também aprende cooperação com o pessoal que está lá no chão de fábrica o tempo todo. Então, nessa questão de liderança, a gente coloca uma liderança democrática, podemos dizer assim, que acaba aquele chefe carimbeiro, né? Aquele chefe autocrático, que fica mandando no colaborador, que dá o feedback formal, que dá aquele feedback de direcionamento ou corretivo na frente das pessoas de uma forma enfática, e você acaba ganhando o colaborador, porque você traz ele para o seu lado. E é o que eu sempre falo, e aí também falo como especialista em recursos humanos, quando faço treinamentos em empresas, de nada adianta você ter o salário em dia, de nada adianta você pagar uma fortuna para o funcionário se você não reconhece o valor dele, se você não mostra para ele a importância do papel dele no contexto. É importantíssimo que ele saiba o papel dele no contexto para ele se sentir valorizado, para ele se sentir importante. Se ele está numa montadora, por exemplo, apertando parafuso, o colaborador precisa saber a importância do parafuso dele na vida do consumidor que está lá na ponta, que vai dirigir aquele veículo. Então é importantíssima essa reflexão do Marco sobre não só a questão da liderança, mas também de gestão de pessoas, sobre a questão de engajamento. A gente sabe que a gente está falando aqui de um estúdio, a gente está falando da TV. Enquanto o Marco está aqui, muitas coisas acontecem na operação. A gente sabe das adversidades, que na prática lidar com o ser humano não é fácil. Trabalhar em equipe exige determinação, exige inteligência emocional, que é fazer o que gosta e gostar do que faz, sentir prazer pelas coisas. Então é importante, pessoal. Logisticamente falando, no mundo dos negócios e da administração de empresas, funciona na logística o comportamento social do colaborador, como para qualquer área. Comércio exterior, que também é objeto de estudo do nosso programa, funciona também para marketing, vendas, que é a importância da paciência, da tolerância, da ênfase no relacionamento, da diplomacia, né? Da democracia e de partilhar e compartilhar competências, conhecimento, habilidade e atitude. Até porque o conhecimento é uma via de mão dupla, quem ensina aprende duas vezes. Então, Marco, nas suas experiências profissionais, o que faz um excelente profissional reconhecido no mercado é justamente essa humildade pedagógica, em aprender, em ensinar. Eu posso partilhar pela minha experiência. Lá em 2005, 2006, quando o Marco me fazia desenhar aqueles enormes fluxos, muitas vezes na hora eu não entendia a importância disso. E hoje, ouvindo ele aqui, né, 6, 7 anos depois, posso entender a importância disso, não só para o dia a dia de um negócio, mas para você perpetuar o resultado e construir um legado, que é aquilo que você deixa para as pessoas em uma empresa, em uma organização. Bom, maravilha. Pessoal, o papo está muito gostoso, está muito pertinente. Neste segundo bloco nós falamos sobre processos, falamos sobre percepções, falamos sobre pessoas. E no nosso próximo bloco a gente entra com as considerações finais, a gente entra com os comentários e com mais uma pergunta no canal do ouvinte. Um grande abraço e até o nosso próximo bloco. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Em outubro tem eleições. Candidatos para você escolher. É o que não falta! E se você pensa que já viu de tudo... É uma vergonha! Acorda, eleitor! Está muito enganado! Confira os candidatos que nós, da TV ABCD, encontramos. Especialmente...
pra você. Interrompemos a nossa programação para a transmissão do horário eleitoral gratuito. Meu nome é Renan, eu estou com várias propostas. Você se cancelou, né? Meu nome é Renan, eu estou com várias propostas. Cancela. Votem em mim. Pra prefeito, Renan proposta, ele não desiste. 70 e se não der certo, 70 de novo. Meu nome é Júlia e se eu for eleito, Palmeiras não cai. Lugar de porco é na primeira divisão. Vote prefeita Júlia Palestra 99. Pode ir? Sou o Diego, não faria nada, mas com certeza eu seria muito bom no que eu faria. Vote em mim. Ele não rouba, ele não faz. Prefeito Diego Preguiça 20. Meu nome é Rara e estou aqui para liberar o funk para todos os adolescentes. É o funk liberado! Vote em mim! Ela desce até o chão. Prefeita Raira Boladona 38. Meu nome é Estela, eu sou candidata, porque eu vou liberar tudo em geral para toda a juventude. Tudo, sem E e sem beira, tudo que eles quiserem de bom, tá? Vou liberar, meu... Ferrazona, Alegria e Curtição. Pra prefeita Vovó Legalize é 4h20. Termina aqui um horário eleitoral gratuito TV ABCD. Aguarde que tem mais. Eleições 2012. Alô galera, eu sou o Luan Santana e eu também tô aqui na TV ABCD. É nóis, valeu! Olá, voltamos agora com o terceiro e último bloco. É nesse momento que você, telenauta, fala: ah, porque tá acabando o programa. Infelizmente é o terceiro e último bloco do nosso programa Logcomex, que vai ao ar diretamente dos estúdios da TV ABCD em São Bernardo do Campo para qualquer lugar do planeta. No programa de hoje, além de ter a honra de entrevistar ele, Marco Liberatori, um excelente profissional do mundo de logística, e não só de logística, dos negócios também, porque o Marco faz o papel tático e estratégico também, além de assistir a sua operação. Então ele é um excelente profissional que pode hoje, nessa manhã, como já contribuiu nos 2 primeiros blocos, falar sobre como funciona essa cadeia de estratégias, porque é raro você encontrar um profissional generalista na logística, que já tenha passado por todos os subsistemas. Marco é um profissional que já passou por todos os subsistemas dessa cadeia de suprimentos logística, assim como já passou por todos os níveis, operacional, tático, estratégico, e ele navega nos 3, não só pelos 250 colaboradores que ele tem no seu guarda-chuva, que ele precisa assistir, né, gerenciar, mas também pela velocidade dos negócios e o perfil profissional que exige hoje no mundo da logística, que era o que a gente falava no bloco anterior. Aí eu te pergunto, Marco, diante desse cenário, o que você fez para se tornar um líder? Você que tem uma trajetória brilhante, você é exemplo porque lidera pelo exemplo. O que o profissional de logística precisa ter para chegar lá? Quais são as competências? O que você vê e imagina que um profissional precisa ter? Inclusive, o que você avalia no seu time? Fica uma dica aí para as pessoas que querem buscar ascensão. Você falou bastante de expectativas, né? O que um profissional logístico precisa ter? Bom, o profissional de logística ele não precisa ter medo de errar. Acho que é o primeiro ponto, isso, para quem você conversa hoje, todo mundo tem medo de errar. Então, assim, não pode ter medo de errar. Segundo, precisa ser dinâmico, né? Então, o que é ser dinâmico? Estar afim, querer, porque a logística não tem hora, são 24 horas por dia, 7 dias a semana. Então, a gente tem, o primeiro ponto, precisa querer. O segundo ponto é entender que no final de uma cadeia, seja onde ela for, seja na cadeia do supply como um todo, né? Sempre vai ter um consumidor aguardando aquele produto ou aquele serviço sendo prestado. Então, ou seja, gostar de servir. Então, se você gostar de servir, você vai ter efetivamente, e é isso que eu cobro no meu dia a dia dos meus colaboradores. Então, ser o dinâmico, gostar, estar presente e atuar. Então, ser uma pessoa que haja, que faça. É isso que eu cobro bastante e é o que a logística como perfil de mercado é o que busca. Maravilha, Marco, excelente. Para continuar saciando a fome e a sede do nosso telenauta, você que nos assiste neste momento, Marco falou um ponto importantíssimo e indispensável, não só para a logística, mas os profissionais de RH, e aí posso falar como um profissional de RH, de recursos humanos, avalia muito na competência de um colaborador, que é a capacidade de iniciativa. Hoje a gente sabe que a dinâmica dos negócios, os profissionais, eles trabalham por projetos. Então é importante e indispensável ter tolerância ao estresse,
que é suportar a carga de desafios, né? Que a gente até fala, a gente brincou nos bastidores, a gente até combinou que não ia falar no ar, mas para trabalhar com logística precisa ter aquela loucura, aquele bichinho na veia de ter garra, ir adiante, ir à frente, porque senão realmente não funciona na prática. E aí a gente puxa a sardinha para o nosso lado, né? Que nós somos profissionais de logística e a gente sabe que o profissional de logística precisa também ter conhecimento. Buscar a profissionalização também é importante, né, Marco? Através de treinamentos. Ele precisa ter habilidade, atitude, sim, mas ter um conhecimento também de causa, e aí a gente amarra com a ideia de processos que você estava falando, também é muito importante. Marco, além dessas competências, né, que são importantes aí para o colaborador atingir o sucesso, o resultado, como você vê a logística, o que é, para que serve e onde ela se aplica na vida pessoal, na vida profissional das pessoas? Marco, como que você vê essa questão? Bom, a logística, ela está tão presente na vida de uma pessoa por um simples fato. Tudo que você vai fazer, você precisa planejar. Então, a logística não é nada se você não tem planejamento. Então, planejar, fazer, controlar e executar, então, assim, faz com que você tenha efetivamente a logística em qualquer etapa e seja na empresa, seja no lado pessoal, a logística se encaixa. Seja a logística de fazer um controle simples do teu armário, da tua despensa de casa, ou fazer o controle de um estoque grande de uma grande companhia. Então a logística, ela está presente muito mais do que a gente imagina. E aí você me permite até falar um pouco sobre... Claro, Marcos, você falou que a gente até brincou com a questão de ser um pouco louco, né? Na verdade, a logística, além de tudo isso aí, é um estilo de vida. Então, ser um estilo de vida, efetivamente, é você estar à frente de tudo, pensando à frente, porque na logística você conhece tudo, desde a parte tributária até a parte mais simples que tem de um processo, né? Até como forma de carregamento. Então, você flutua em tudo, né? Em todas as etapas. Então, no teu dia a dia, de você controlar, você executar, de você acompanhar a sua despensa de casa, a sua geladeira, por exemplo, do que tem dentro e que não tem, é logística isso. Você sair de casa para o seu trabalho é logística, porque você programa, você faz etapas, e obviamente quando você vai fazer um deslocamento, por exemplo, você vai ver quanto você vai gastar. Na logística é isso, quanto menos eu gastar fazendo o mesmo deslocamento é mais importante. Lembrando que numa grande empresa a gente está olhando o consumidor. Maravilha, excelente. Olha, primeira vez na vida, e olha aí que já quase uma década no mundo de logística, embora um tanto quanto jovem, que eu escuto a palavra estilo de vida. Pois é, tenho que concordar com o Marco Liberatore, logística é estilo de vida. É identidade, é olhar para si e se identificar naquele contexto. Eu tive até a oportunidade aqui no aniversário de 2 anos do programa Lagocomex, aqui mesmo nos estúdios da TV ABCD, de conhecer um grande administrador do CRA, Conselho Regional de Administração Cassaro. E ele me disse uma vez, Marco, ele partilhando o conhecimento dele, né? Um senhor muito inteligente, muito esperto, um grande doutor. E ele me disse, Fagner, quando eu perguntei para ele o que era logística, ele me respondeu com outra pergunta no processo de coaching e falou assim, Fagner, eu não vou te responder o que é logística, eu vou te perguntar o que não é logística. Porque tudo é logística, a gente amarra o raciocínio com o comentário do Marco. Porque a gente vive e vivencia, né, experiencia a logística na vida pessoal o tempo todo. O Marco até comentou aí a despensa de casa, quando você vai fazer uma compra. Eu até brinco para os meus alunos de gerenciamento de riscos e seguros. O itinerário que você faz, a rota, o sistema de rotas, a roteirização que você faz para tentar reduzir esse custo, origem e destino, enfim. E por aí vai. Então, dentro do mundo de logística, né, se a gente pegar a etimologia, o conceito da palavra, que é a lógica que interliga, a gente fala que a logística é disponibilizar o produto certo, na hora certa, no momento certo, para atender as necessidades e expectativas do cliente. E aí a gente também pode falar que é para atender as nossas expectativas, porque a gente vive desse universo. Marco, fantástico a nossa reflexão, está muito bacana o nosso programa. Nessa manhã, no programa de hoje, estamos no nosso terceiro e último bloco, estamos falando um pouco sobre logística na prática, de fato, de uma forma objetiva. Falamos no primeiro bloco sobre a importância dos processos, falamos sobre produtos, fizemos aquela introdução, apresentamos um pouco sobre a ótica, né, do mundo dos negócios. No segundo bloco, aquecemos os motores falando aí de mão de obra, falamos de qualificação, feedback, das questões que envolvem liderança. E no nosso terceiro e último bloco, a gente está falando de competências, o que fazer para chegar lá. Pois é, mas ainda não acabou, senhor telenauta. Senhorita telenauta que nos assiste nesse momento. Está faltando uma pergunta que não quero calar, que talvez seja a mais objetiva do mundo de logística. Neste momento você se pergunta, ué, mas qual é essa pergunta?
Eu deixei essa pergunta na manga, porque eu tenho certeza que o Marco Liberatori, que foi um grande instrutor na minha vida, uma grande pessoa importante, indispensável para a minha carreira, pode nos ajudar. Até porque o Marco foi importante para a minha evolução. Então, em 5 anos eu consegui alguns créditos na carreira, porque eu passei pela mão do Marco. Agora, a pergunta que não quer calar: se você não passar pela mão do Marco, né, trabalhando profissionalmente falando, eu pergunto ao Marco neste momento: Marco, se tudo é logística e você vê a logística como algo indispensável, para onde vai a logística? Qual que é o futuro? Como você imagina o universo de logística daqui a alguns anos? Como você imagina o cenário da economia? Como que você imagina essa administração, Marco? Bom, a logística que sempre existiu, né? Tem muitas teorias que falam que ela surgiu na guerra, né? Que foi de lá que surgiu toda a forma de como colocar aquele serviço bélico, etc., na ponta para aquele combatente. Mas, e aí, obviamente, como ela está muito presente no nosso dia a dia, o que eu consigo enxergar à frente disso? Cada vez mais profissionalizada, né? Então, cada vez mais é mais serviço, cada vez mais é mais custo, né? Então, a logística, por mais que se fale em colocar tecnologia no processo como um todo, etc., precisa ter alguém pensando lá. Então precisa ter profissionais que fazem essa logística evoluir. E quando eu falo logística evoluir, a logística para mim ela faz parte integrante do dia a dia e ela vai continuar sendo lá na frente. O que vai mudar daqui para frente é o formato de como construir essa logística. O que é construção da logística? É tecnologia. O que a tecnologia pode ajudar em termos de monitoramento? Então, assim, como que eu monitoro melhor os meus parceiros e os meus fornecedores? De que forma eu faço isso? Como eu consigo ter uma curacidade melhor nas informações? Como que eu consigo dar um salto tão grande daquilo que a gente evoluiu de 10 anos para cá, que hoje eu consigo saber um carro via satélite pontual, e o cara andando na rua, a gente consegue enxergar isso, em que momento, qual é o tempo, etc. Mas vai ser muito mais prestação de serviço e uma tecnologia um pouco mais avançada. Eu vejo só uma logística participativa que muito mais no dia a dia, mas com muito mais foco de serviço. Serviço, né, Marco? Muito mais serviço. Perfeito. O que é até um comentário inteligível, pessoal, porque normalmente a gente imagina que logística vai ser só tecnologia. Mas não, a tecnologia pode ser parte do processo para chegar lá. E aí, quando o Marco fala em serviço, a gente pode até lembrar do valor agregado, né? Porque cada vez mais a gente vai vender a conveniência. Com as operações online, né? Com a tramitação com o uso da web, a gente entende também com o uso da tecnologia em equipamentos e maquinários para chão de fábrica, produção, para tecnologia em treinamentos e capacitação de mão de obra. Então, o que a gente imagina, e até pegando o gancho do Marco, que é importante a gente saber qual que é o futuro desse mercado. Se você é um profissional de logística, se você é um especialista, se você é um empreendedor, um empresário que nos assiste neste momento, é importante saber que o futuro da logística passa por esses indicadores. Então, cada vez mais é importante pensar no serviço de valor agregado, que é aquela conveniência, que é vender o intangível, o valor da marca, passando por tecnologia, por logística e processos. Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Infelizmente, a nossa entrevista também está chegando ao fim, obviamente, e eu passo a palavra ao Marco para ele deixar os contatos, uma mensagem, quer mandar um beijo, um abraço para alguém, deixar os seus contatos, Marco, fazer algum agradecimento, parabenizar alguém, fique à vontade, o espaço é 100% seu. Obrigado pelo convite. Eu deixar um abraço para toda a minha equipe, né, os meus colaboradores que estão no dia a dia, porque afinal de contas a logística é um estilo de vida e é muito dinâmico. E caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou passar o meu contato, o meu e-mail, anotem aí, é marcoliberatori, com i no final, @yahoo.com.br. Passem que eu respondo com o prazer. Maravilha. Quer deixar um abraço para alguém? Quer deixar uma mensagem especial para alguém? Alguma dica para o nosso telenauta? Não, acho que deixei já para a minha equipe e você que está nos assistindo, acredite, a logística ela vai se perpetuar daqui sempre. Precisa de gente qualificada. Procure qualificação.
Maravilha, ótimo, Marco. É aí onde eu vendo o meu peixe, porque o Marco está falando procurar qualificação. Eu trabalho com treinamento comportamental e motivacional e técnico também em logística. Pois bem, mas esse não é o foco do nosso programa. Agradeço a professora Cláudia Bock, professora doutora Cláudia Bock, pelo convite de apresentação a este programa. Deixo também os meus contatos, quem quiser me seguir em qualquer rede social, Twitter, @FagnerGouveia, Facebook Fagner Gouveia, é só procurar, ou pode acessar www.fagnergouveia.com.br. Se preferir, quer ouvir boa música e informações de qualidade do mundo corporativo, www.radioliderbrasil.com.br. Quem vos fala é Fagner Gouveia. Foi um prazer imenso apresentar um programa nessa manhã. E quero deixar aqui um abraço a todos os familiares, os amigos, aos seguidores que estão assistindo e um beijo para Carolina Regiane e para Amanda Bonfante. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.